é desse assunto que a gente fala a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos, donos da bola no ar. E a gente vai tratar já de bate-pronto de algo vergonhoso que aconteceu ontem na Paraíba. Veja aí. A noite chuvosa não retirou a animação da torcida do Souza, que era maioria no Marizão, é claro. O Cruzeiro, maior ganhador da Copa do Brasil com 6 títulos, começou pressionando. O gramado molhado dificultava o jogo. O Souza, que não perdia para ninguém em casa há um ano, tentava responder. Final de primeiro tempo, 0-0. Resultado que interessava ao Cruzeiro, que com um empate passaria para a segunda fase da Copa do Brasil. Aos 44 minutos, o Souza chegou com força na área do Cruzeiro. Danilo Bala, que entrou no segundo tempo, abriu o placar e levantou a torcida. 1-0 para o Dinossauro do Sertão. Como eu dei a entrevista, não é fácil para mim. Deixei minha esposa em casa, meu filho recém-nascido, ainda não peguei nos braços. Esse gol dedico muito para minha esposa e meus 2 filhos. O Cruzeiro correu atrás do empate, mas não demorou muito e o Souza chegou de novo. Danilo Bala fez o segundo dele e 2-0 para o Dinossauro na gaveta. Cara, tô sem acreditar ainda. Eu vi agora, o vídeo foi de muito longe, né? Como eu falei, só agradecer a Deus, a gente treina muito, chute de longa distância, e eu fui feliz, né, de ter acertado esse grande chute e ter feito um belo gol. Bullying! Bullying! Bullying ao quadrado pra vocês, viu, mineiros queridos aí, olha. Um bullying, 2 bullying, um bullying dói muito, y 2 bullying dói muito mais. Un juego que no salió nada de lo que queríamos y que tenemos que responsabilizarnos, principalmente mi persona, para disculparnos con el torcedor que sé que esta derrota les duele. Com essa vitória folgada de 2-0, o Souza, que nunca passou da primeira fase da Copa do Brasil, agora vai para a segunda fase da competição. Já o Cruzeiro, maior campeão da Copa do Brasil com 6 títulos, está eliminado. Disculparnos con la historia de este club, una historia muy grande y sobre todo en esta competición. Y hoy tener este resultado, este traspié es doloroso porque había mucha ilusión de todo, de Ayenchi, de todo el grupo para avanzar en la competición, para hacer trascender en la competición y bueno, hoy lamentablemente el resultado indica que estamos afuera y es principalmente las disculpas con nuestra torcida y con la historia del club. Olha, eu tenho uma sensação especial, minha particular. Eu perdi para eles em 2022 no Mineirão, arbitragem mineira, tudo para eles. O jogador expulso com 20 no segundo tempo, tomamos o gol 54 no segundo tempo. Se tivesse mais uns 10 minutos, não tinha metrô e ônibus para a torcida deles ir embora. Tomamos um gol, perdemos o jogo, eles estavam democrata, time que eles jogaram a partida anterior a vir para cá. Tenho muito carinho, né, muito carinho pelo futebol mineiro, mas hoje para mim foi especial. Faz o Pix, meu grande presidente Adinaldo, faz o Pix, Adinaldo. Eu tô com saudade do Pix, Adinaldo. Bom, a gente está mostrando os lances na tela e eu acho que, por mais que muita gente tente encontrar no estado do gramado uma explicação para um fracasso retumbante e constrangedor do Cruzeiro, é só quem tem, de fato, desonestidade intelectual que pode se apegar a isso para explicar. Desculpa. Mas o próprio... Eu entendo que houve falha do Cabral. Cabral, quando está apertando, por vezes ele está espanando mesmo. Entendo a dificuldade do Neres para marcar. Mas o Cruzeiro foi um time panda. Panda. O Cruzeiro foi panda em campo. Que é urso, mas é manso. O Cruzeiro foi panda. E por trás dessa pandice do Cruzeiro... Gente, presta atenção. O Souza correu mais, o Souza competiu mais, o Souza tinha uma estratégia para trabalhar naquele gramado impraticável que a gente está vendo. Ah, mas sim, impraticável para os dois. Vocês acham que o Souza joga num gramado desse? Sempre. Chove raramente lá. Então, o gramado era péssimo para os dois. Mas no Souza, claramente existia uma estratégia para jogar naquele estado de gramado. E no Cruzeiro, qual era a estratégia? O próprio Larcamão explicou na coletiva. E aí ele puxou para ele, inconscientemente talvez, que a responsabilidade é dele.
Porque o que ele disse? Nós tentamos fazer o que já vínhamos fazendo. Queríamos ser protagonista. Como assim, Larcamon? Como assim, Larcamon? Como é que você quer fazer o que você estava fazendo num gramado que não te oferece condição para fazer? Cara, você sacou seu principal cabeceador. Você meteu o Arthur Gomes para jogar ciscando na frente da marcação num gramado que não dava opção para isso. O papagaio tinha que estar com dinheiro dentro da área, irmão. Não tinha jogo, não. Olha o que você fez, cara. A história tá aí. Eu não vou muito longe, não, tá? 2003 aí tá na história. 2013, 14 na história. 17, 18 na história. Coisa linda, né? Duas vitórias na casa do rival, incontestáveis, tá na história. E é pro resto da vida, isso é perene. Mas entra pra história também. E esse tipo de situação que a gente viveu ontem aí, que todo mundo viu. Um negócio vexatório, vergonhoso. Seu time pipocou pro Souza, cara. Perdeu na estratégia, perdeu na competitividade, perdeu no nível de concentração. Foi tudo isso. E não adianta brigar comigo ou com quem tá aqui no programa, não, que a gente não joga, não. Quem foi lá dar vexame não fomos nós, não. Thiago Valu, desculpa ter ficado uma escova de 5 minutos falando. Mas, cara, achar que só pedir desculpa, desculpa torcida, vamos melhorar. Não, vamos melhorar não, tem que melhorar muito para tentar reduzir o tamanho desse vexame. Boa tarde, Valu, se é que é possível. Boa tarde para você, para os amigos. Eu acho que ele é irredutível e para mim o Cruzeiro protagonizou ontem o maior vexame da Copa do Brasil 2024. Independente do que aconteça daqui por diante na competição, ninguém dará um vexame maior do que o que foi dado pelo Cruzeiro ontem. E é muito simples, porque quando a gente fala em termos de Copa do Brasil, repito, o Cruzeiro é o maior vencedor dessa competição, é o maior clube no Brasil com mais história nessa competição. E ontem foi desclassificado por conta de uma equipe que conseguiu avançar pela primeira vez a segunda fase. Aí você em casa vai falar, mas camisa não vence os jogos, e eu sempre falo isso aqui, quem acompanha o meu trabalho sabe disso. Exatamente por isso também, em termos de time ontem, eram diferenças muito grandes. O gramado não permitia condições? É verdade, não permitia condições. O Cruzeiro, você foi muito feliz, HG, quando falou aqui também no seu Instagram, o Cruzeiro não entendeu que o jogo que ele precisava de fazer ontem era exatamente não jogar. Eu falei aqui ontem que a missão do Cruzeiro era se classificar na Paraíba e à medida que o tempo foi passando e a chuva foi acontecendo lá em Souza, isso foi ficando cada vez mais evidenciado. Muita gente sempre fala que esse tipo de situação é pior para o time mais técnico. Eu vou te convidar para fazer uma reflexão. Em um gramado encharcado, quem tem que fazer mais força para jogar? O time que tem menos técnica ou o time que tem mais técnica? Fica para você essa reflexão. Nada, para mim, serve de justificativa. A gente sabe muito bem como é que é a CBF e a condição dos gramados. O Cruzeiro não foi capaz de conseguir a classificação em um jogo em que ele tinha ampla vantagem, porque jogava por 2 resultados, pelo empate e também pela vitória. O Souza fez o resultado que precisava e onde se gosta tanto de falar a respeito de protagonismo. Quem foi o protagonista da partida foi o Souza e é preciso se entender uma coisa dentro do Cruzeiro. É muito bonito, eu gosto, o torcedor gosta de ver um time com a bola no chão, jogando, mas e quando isso não for possível? Aqueles que disseram da situação do campo só um lembrete. O Juventude está de volta à primeira divisão. Em Caxias do Sul, quando chove, a gente tem um Arthur Moraes que já cobriu o Cruzeiro inúmeras vezes lá. A situação do campo também não é muito diferente do de ontem. Olha, Arthur Moraes, obrigado por ter atendido ao nosso chamado aqui. Muito legal te receber mais uma vez. A Voz Celeste conosco aqui. E tem umas coisas, Arthur, que me incomodam muito. Porque eu sou daqueles que acreditam muito na organização da equipe, que o sistema tático é algo fundamental. Você tem que ter boas ideias, você tem que ter seus pares ali para troca de experiências com você, mas tem hora que você precisa abandonar isso e entender que no estado do gramado daquele, não dá para você aplicar tudo que você aprendeu ali atrás, nos cursos, na sua vivência de treinador, sabe? Ontem eu senti um Larcamon como eu, a primeira vez que pisei na rodoviária do Tietê lá em São Paulo.
Acostumado com a rodoviária de Divinópolis, quando eu desci lá na rodoviária do Tietê, eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Essa quantidade de gente, metrô, aquela loucura. Eu falei assim, pô, pra onde eu vou? O que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu. O Larcamon ontem não sabia o que fazer. Não tinha uma estratégia e a chuva começou no dia anterior, Arthur. Isso é escandaloso. Boa tarde. Boa tarde, é sempre um prazer vir aqui. Na verdade, ele teve uma estratégia assim. Aliás, me permita, da última vez que aqui estive, levei muita pancada, viu? Levei muita porrada. A audiência é grande, né? De algumas verdades, sem dúvida, de algumas verdades que eu aqui falei, antecipei. Acho que foi uma tragédia anunciada, uma somatória de fatores. E o Larcamon teve uma estratégia assim no jogo. Ele jogou para empatar. Ele teve medo. Ele não foi audacioso, ele foi passivo, ele foi covarde. Faltou iniciativa do treinador, ele foi teimoso, inclusive. Eu digo uma somatória de fatores, eu tenho sido um crítico fervoroso, não sei se o termo correto seria isso, dessa diretoria. E esses fatores, esses erros, eles começam justamente pela diretoria. Não falaram, não avisaram para o Larcamon o que representa essa competição, uma Copa do Brasil. Copa do Brasil não é Campeonato Mineiro, com todo o respeito que me merece o Campeonato Mineiro e os clubes que dele participam, inclusive o próprio Cruzeiro. Falar para o Larcamon, ó Larcamon, competição, ó, de rentabilidade. Competição em que o Cruzeiro é o rei de Copas, é o maior papão de títulos. Então vamos encarar isso aí com muita disposição, com muita vontade. Mas assim, quem poderia passar isso para o Larcamon? Eu não vejo ninguém dessa SAF, dessa diretoria, só forasteiros. Pedro Martins incompetente, Paulo André incompetente, Zé Elias incompetente, Ronaldo Fenômeno que vai lá para o Corinthians para ver a Supercopa, tudo bem, apoiar o futebol feminino. O Cruzeiro está sem representatividade. O Cuiabá não adiou o jogo lá? Debaixo de chuva? Sim. Cadê a representatividade do Cruzeiro? Cadê você, Ronaldo Fenômeno? Meu Deus do céu, um Cruzeiro gigante do jeito que é, sem essa representatividade. Pega, eu já disse da outra vez, pega um livro que conta a história do clube, do Cruzeiro, passa lá para o seu Pedro Martins, passa lá para o seu Paulo André, que não jogou nada nos tempos de jogador do Cruzeiro, pode ter jogado no Corinthians. E outros mais que eu aqui já citei, não vou querer ser repetitivo. Por isso, uma somatória de fatores. Eu lembrei de novo do Vanderlei Luxemburgo. O medo de perder tira a vontade de vencer, tira a vontade de ganhar. Então, o Larcamon já foi muito desinformado para o jogo e do que representa realmente uma Copa do Brasil. Um vexame, uma vergonha inaceitável que aconteceu, sem querer tirar os méritos, como já destacou o companheiro Thiago Valu, os méritos do Souza. Ele só tinha essa opção, jogar com o coração na ponta da chuteira, com garra, com gana. Faltando 10 minutos, eu dizia para o meu narrador no canal A Voz Celeste, olha, a tática do Souza agora vai ser ir pro tudo ou nada, porque só resta ele a alternativa de vitória. E teve tesão no jogo, né? Ontem eu conversando durante o jogo com alguns colegas e tal, e eu dizia, falei, gente, vocês vão ver os últimos 15 minutos, o furdunço que esse time vai aprontar para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro, Thiago, Cruzeiro com as linhas adiantadas e só se livrando da bola, cara. Era só balão, não era buscar um atacante dentro da área, não. Bola vinha, balão, entregava para os caras. Eu acho que passou pela cabeça do Larcamon o seguinte, Thiago, vamos fazer o seguinte, dá a bola para os caras, porque a qualidade deles com a bola é pequenininha. O time disputa a Série D, é pequenininha. Entrega para os caras, eles não vão saber o que fazer. Com esse estado do gramado, eles não vão saber o que fazer. Eles foram melhores nos dois tempos. Ah, mas tivesse que ter um vencedor. Não, tivesse que ter um vencedor, não. Venceram com autoridade. Autoridade. Agora, Thiago, você sempre diz... Aliás, primeiro, você tem que explicar, né? Você falou que o Cruzeiro ontem golearia. Eu e o Valu fomos aqui dizendo, calma, tem que guerrear, calma. O Samuel entrou, mandou uma mensagem, calma, tem que guerrear. E você, não, menos de 3 eu nem comemoro e tal. Fala aí o que você pensa e depois fala o que você pensa também. Para mim, o grande culpado da noite foi sim o Larcamon. Eu não contava com algumas coisas, né? Eu não contava que na terra do dinossauro o T-Rex atacaria de novo. Eu não contava Qual T-Rex, irmão? O bracinho cudo do Rafael Cabral. Bracinho cudo do Rafael Cabral mais uma vez. Eu não contava, mais uma vez, que a questão do gramado, que é uma vergonha. A CBF tem que se explicar. Não existe no futebol brasileiro ter um jogo com as condições do gramado de ontem. Eu discordo. E olha que o gramado do jogo do Cuiabá, como muito bem disse o Arthur, estava até pior de fato. Mas, poxa, a diretoria do Cruzeiro não vai ter força suficiente para brigar
por causa disso. É uma vergonha a situação do gramado ontem. E isso atrapalha muito o trabalho bem feito. Isso atrapalha muito uma construção de um trabalho. Não é legal. Ali é o jogo do Cuiabá, aparece essa imagem. Cara, assim, isso é vexatório pro futebol brasileiro. Pro futebol brasileiro, é ruim para todo mundo. Não é ruim pro Cruzeiro, não é ruim pro Cuiabá, não é ruim pro Souza, não é ruim pro time que o Cuiabá vai enfrentar. É ruim para todo mundo. É vexatório. A imagem que passa lá fora do Brasil é essa. É desse gramado horroroso, desse gramado ridículo, dessa vergonha que tem se tornado o futebol brasileiro. Mas eu não contava com algumas coisas. Para mim, falha, mais uma vez, do Rafael Cabral. Para mim, o técnico, o Nico, errou mais uma vez na forma de montar a equipe. Cara, num jogo como esse, num jogo diante de uma equipe que vai enfrentar um gramado difícil, um gramado complicado, num jogo contra um adversário que é um jogo de mata-mata, que uma derrota pode te eliminar, você tem que ser muito cuidadoso. Mas muito cuidadoso, e ele não foi. Não foi mesmo. Perdeu a possibilidade de ter um cara que era referência na grande área para tentar uma bola aérea num gramado horroroso. Sinceramente, HG, eu não esperava que essas coisas fossem acontecer. E aconteceu tudo no mesmo dia. O Rafael Cabral voltou a falhar. O gramado horrível, tenebroso do estádio. É Marizão, né, o estádio? Marizão. Tenebroso do estádio. E o Nico não conseguiu entender ainda a grandeza que é dirigir o Cruzeiro. Mas ele precisa ser muito bem avisado, como disse o Arthur, porque o Cruzeiro é enorme. E ele não pode se sujeitar a vexames como esse. E quando eu falo representatividade, perdemos uma Supercopa no futebol feminino, com Ronaldo lá no Itaquerão. Perdemos uma Copinha São Paulo, uma Copa São Paulo. Cadê a representatividade? O Cruzeiro chiou, deu grito, foi na CBF. Gente, Ronaldo fenômeno, cidadão do mundo, do planeta bola. Será que ele não tem moral na Confederação Brasileira de Futebol? Será que ele não vai fazer o Cruzeiro se respeitar, ser respeitado, como realmente de fato merece? Bom. Tiagão, obrigado pela sua vinda aqui. Imagino que você também deve compactuar com tudo que foi dito aqui, né? E o tamanho, eu gosto de dizer sempre, o tamanho da trozoba que foi para a história do Cruzeiro essa derrota ontem. Thiago. Boa tarde, Everton, os companheiros, pessoal de casa. É sempre um prazer estar aqui nos Donos da Bola. Eu concordo muito com o que o pessoal já falou aí. E até para não ser repetitivo, eu acho que o Cruzeiro precisa tirar como lição aí esse jogo de ontem. Acho que o sinal vermelho está ligado lá na Toca da Raposa 2, porque como o Valu muito bem disse, eu acho que o campo ontem é um dos fatores, mas o menor dos fatores aí dessa eliminação do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma Sul-Americana pela frente, provavelmente vai pegar gramados parecidos com esse, talvez as condições climáticas diferentes, mas gramados em situações péssimas. No interior, infelizmente, a gente tem esse tipo de condição também. A gente viu que no jogo do Atlético contra o Patrocinense houve um gramado que foi bastante criticado e também na própria Série A do Campeonato Brasileiro. Outras condições que o Cruzeiro também precisa se preocupar para a temporada. Jogadores, eu acho também que o Rafael Cabral, o Anderson, precisa de uma oportunidade neste gol do Cruzeiro. O Neres é um zagueiro que não passa nenhum tipo de confiança, mesmo do ano passado até essa temporada, em várias oportunidades ele também falhou, acho que é outro jogador. O Arthur Gomes, se a gente for olhar aí o compilado dos melhores ou os piores momentos do Cruzeiro na partida de ontem, a gente vê que é um jogador que a todo momento a bola não corria no campo e ele insistia mesmo assim em jogar a bola na frente e tentar a velocidade. É um jogador que a gente vê que, infelizmente, acho que não vai render no Cruzeiro. Então, acho que esses pontos, o Cruzeiro precisa rever isso. O próprio Lucas Silva é um jogador que tem bola, mas ontem a gente viu que não tinha condições físicas e também técnicas de estar em campo ontem como titular do Cruzeiro. O Larcamon também errou muito na escalação do time, na estratégia de entrar em campo aí com o que ele tentou. Acho que o Cruzeiro tem um sinal de alerta muito grande para a diretoria ficar ligada na sequência da temporada. Acho também que ontem não só o Larcamon também errou, mas os próprios jogadores em campo. Eu acho que talvez os mais experientes poderiam chegar e falar, pessoal, acho que a técnica, né, ou então a estratégia que o treinador colocou em campo hoje não é essa, vamos tentar algo diferente. Precisa de líderes dentro desse time do Cruzeiro, acho que isso faltou ontem e pontuo mais uma vez, eu acho que o gramado é aí um dos menores fatores dessa desclassificação do Cruzeiro ontem. Valu? Quando o Thiago fala a respeito de erro, né, só para que se tenha ideia, o Larcamon
ontem ele fez pela primeira vez uma formação que ele jamais utilizou nos 6 jogos anteriores e sem treinos. O Cruzeiro jogou os 5 primeiros jogos com uma linha de 4 defensores e jogou contra o Democrata com 3 zagueiros de ofício. Não existiu tempo para treinar, até por conta da viagem de Governador Valadares para Souza. Ele entrou com uma ideia de colocar 3 volantes no meio-campo, pela primeira vez. Tudo bem, ele entrou porque ele achou que o jogo se desenharia de uma forma muito combativa no meio-campo, não com aquela condição do gramado, mas aí ele teve o primeiro tempo para ter a amostragem do que o jogo oferecia para ele. Ele teve essa amostragem e, na minha opinião, o jogo pedia muito mais, de repente, colocar-se 3 zagueiros, baixar-se os 2 alas e principalmente isso depois dos 35, porque com sinceridade, gente, se estava difícil para o Cruzeiro jogar, tinha que ser impossível para o adversário jogar também, um adversário é menos técnico. Mas o valor, não, tá Thiago, acostumado Thiago, com o gramado lá, Thiago, lá chove às vezes, não, Thiago, mas ele já sabe como mas ele não está acostumado. Thiago, você vai passar pano pro Larcamon também, Thiago? Não tô passando pano. Não é possível, Thiago. Eu só tô dizendo. Já chega você fazer isso pro Filipão, Thiago. Eu não queria interromper pro Valor. Não, fica à vontade. Não, desculpa, Valor. Fica à vontade. Mas é que eu acho que nesse tipo de situação, de fato, pro adversário, que é o dono da casa, é muito mais tranquilo e cômodo. Não, eu não acho, Porque ele tá acostumado a jogar naquele passo. Quem te falou Thiago, isso? ele Lá não não chove não, velho. Como não? Lá é sertão. Thiago, Não, lá chove sim. Desse Chove. jeito, ele... Todo mês de julho chove pra caramba. Todo no mês de Nordeste. julho, meu irmão. Mas Eles jogam o tudo ano bem, inteiro. Eles jogam o ano inteiro lá com gramado eles seco, sabem, Thiago. Eles sabem muito bem como Thiago, funciona. isso é uma Não. novidade pra eles, Thiago. HG, não Você é novidade. Não faz isso não, Thiago. Novidade não é não, HG. HG não é não. Você tá de Não é. brincadeira. Não é. Você falar que o Não Souza é. tá acostumado a jogar nesse estádio de gramado? Cara, o Pasto não velho. está aqui em BH. Não, Ele tá bom. lá, ele tá lá Quando na chegar, cidade do Souza. de acordo com a teoria do Thiago, então, pessoal, é o seguinte, quando o Cruzeiro for jogar contra o Juventude em Caxias do Sul no Campeonato Brasileiro, você já pode computar 3 pontos pro Juventude, porque o Cruzeiro não vai... não atribuiu, inclusive, em momento nem algum, atribuiu. em momento a algum. única sensatez do treinador, porque ele errou em tudo ontem. Ele errou na escalação, na estratégia covarde, nas alterações que foram demoradas, alterações equivocadas. Essa é a realidade. E aí o que acontece? Ao final, o único acerto do Larcamon, reconhecer, não atribuir ao gramado, ao tempo, à chuva, à iluminação. Thiago, não Arthur, vem o gramado não, Thiago. tem responsabilidade, sim. Não tem não. Sinceramente, Não tem não. Arthur, Não tem não, é pros o dois gramado lados. tem responsabilidade, Não vem sim. com essa não. Tem sim. Não, claro não. que tem. Tá ficando feio. Peraí, eu fiz eu enumerei uma série de problemas. Eu acho que o Nico ainda não. Pro Larcamon, Não, mas eu eu não tô falei passando, HG, não. Claro que não passar, Thiago. Não tô passando por A não. gente tá, fica Thiago. endeusando esses caras que vêm de fora, por isso que o futebol eu não brasileiro faço isso nunca, perdeu a Tutu. sua essência, perdeu a sua criatividade. Tá todo mundo achando que aqui tá cheio de Abel Ferreira, que aqui tá cheio de Jorge Jesus. Não tá, esses caras são comuns. Deixaram de pegar o Carpini, é Carpini mesmo, que estava lá no Carpini, Juventude, para pegar o Larcamon, meu Deus do céu, que foi uma experiência. É um teste, ele veio com a desconfiança de todos. Isso aí é uma coisa Me que, desculpe, que Thiago, a diretoria, obviamente, é responsável pelas escolhas. Se elas derem certo, É uma méritos aposta, para a é uma direção. aposta. Se elas derem errado, o pau vai cantar na casa de Noca, no lombo da direção. A chuva, o tempo prejudicou os dois times, e o Souza foi mais time. Thiago, na moral, Não, mas não se é- você continuar defendendo e passando pano, eu vou passar a bola. Olha, velho. olha Não dá. só, olha só. Você sabe que eu sou zero isso de passar pano porque o cara é gringo. Ah, zero, sim. absolutamente zero. E eu enumerei problemas. Eu acho que todos eles são responsáveis. O Cabral, porque pra mim falhou sim, mais uma vez. No primeiro, né? Cara, não, nos dois. Eu acho que o Cabral falhou sim mais uma vez. Eu acho que o gramado era muito ruim. Eu acho que o Nico ainda não entendeu a grandeza do time que ele está comandando. Ele nunca comandou um time desse tamanho. E ele não sabe ainda o que é comandar uma equipe do tamanho do Cruzeiro, um clube que tem o tamanho e a grandeza do Cruzeiro. E eu citei mais uma situação, gramado. Eu acho que a estratégia de ontem foi muito equivocada por parte do treinador. Mas eu acho que o gramado tem o seu fator sim. Cada um no seu percentual. É difícil enumerar qual tem o percentual mais importante. Mas todos eles têm responsabilidade. E sinceramente, não dá mais pra mim pra continuar com o Rafael Cabral como titular do Aqui, Cruzeiro. a SAF tem que chegar pro Rafael Cabral, pros jogadores, e pro Larcamon cobrar responsabilidade. Não é terra arrasada, mas olha o prejuízo que o Cruzeiro sofre numa eliminação na primeira fase. O Larcamon e o Rafael Cabral, no desembarque, eles teriam que promover uma coletiva e pedir perdão
perdão à nação azul, ao torcedor celeste. Pedir perdão não adianta. Pedir perdão não adianta. Não vai tirar o prejuízo, mas ameniza eu entendo que é o seguinte, o Larcamón só precisa entender que não adianta, é importante que o treinador tenha suas convicções. Aliás, é fundamental, você tem que ter suas convicções. Sobre o sistema, sobre a formação, você tem que ter. Agora, Larcamón, além de você ter tomado um vareio de bola do Souza, além disso, você tem optado por escolhas de jogadores que não são os melhores do seu elenco. Boa, é injusto. Então João você Marcelo insiste. jogando muito e ele tirou É o João isso. Marcelo. Ele insiste no Neres. Ele insiste, por exemplo, qual jogo foi que ele escalou o Palácio? Todo mundo antes do Cruzeiro entrar em campo criticou, gente. Sabe? Todo mundo criticou antes do jogo. Importante. Então, por causa das suas convicções, tem coisa que não tem jeito. O intangível e o imponderável fazem parte do futebol. Se você considerar só o que você tem como convicção, vai acontecer outras vezes isso que aconteceu ontem. Pois não, Valu? Eu quero observar, depois do vexame, né? E para mim, injustificável, respeito quem queira se apoiar em qualquer tipo de situação, mas eu, pelo menos, não vou usar desse expediente. Repito, o maior vexame da Copa do Brasil 2024 foi dado ontem e não será reproduzido. É o maior vexame da Copa do Brasil 2024. Eu quero ver como que vai ficar essa situação, porque o torcedor do Cruzeiro, de uma forma geral, estava comprando esse discurso dos testes no Campeonato Mineiro, e ontem era um jogo em que o Cruzeiro, entre aspas, tinha apenas que voltar vivo. Não importa a condição do gramado, para mim, é inadmissível, aos 43 minutos do segundo tempo, você permitir que o seu adversário cruze uma bola à área daquela maneira, sendo que o zagueiro e o lateral direito foram combater. Desculpa, você tem que fazer a falta, você não pode deixar. Você tem que fazer o que o Souza fez. A cada bola chutada para fora, os caras vibravam e comemoravam como se fosse um gol. Então, é inadmissível. Eu quero ver como que vai ficar essa questão da paciência que vinha sendo muito grande por parte do torcedor, porque o Cruzeiro, ele antecipa o ano em 2 ou 3 meses. Ele traz uma pressão para este momento que não era necessária, e essa pressão agora vai caminhar junto, sim, com a equipe e as cobranças que precisam serem feitas em cima dela. Eu continuo dizendo que, para mim, não há nenhum problema o Larcamón continuar fazendo testes no campeonato estadual, que não vale nada. O dinheiro do estadual já está na conta do Cruzeiro. O dinheiro da Copa do Brasil está hoje, ou daqui a pouco, na conta do Souza. Copa do Brasil é para ganhar, não é para fazer teste. Campeonato Mineiro você pode até fazer e não há o menor problema nisso. Impor suas convicções, testar quem você quiser. Copa do Brasil não. E não adianta dizer que é oportunismo que estamos falando aqui, porque não é. Porque ontem, antes do jogo, aqui, o que nós dissemos? O Cruzeiro tem que voltar classificado. E se abre um empate, se é de qualquer forma o Cruzeiro jogando mal e vencendo todos, e tal. né, Everton? Assim, mas tem gente que ontem encheu o peito aqui no programa para dizer, menos de 3 eu nem comemoro. Cruzeiro vai chegar lá e vai brocar e bababá. Aí hoje vem aqui no programa dizer que, mas eu não contava com o gramado. Eu não contava com a falha do Rafael Cabral. Meu filho, isso é coisa do jogo. Mas cadê a sua convicção? Tudo ao mesmo tempo? Cadê a sua convicção? Tudo ao mesmo tempo? Que você plantou aqui ontem, Thiago. Cara, eu sempre digo pra você e eu sempre falo isso aqui. Eu sou um resultadista. Isso independe. Independe de qual for o campeonato. Então, pode ser o motivo campeonato que você mineiro, tá pistola brasileirão. hoje, né? É claro que eu tô pistola. Mas por que você cantou que o Cruzeiro ia chegar lá e deitar no Souza? Porque eu achei que o Cruzeiro conseguiria um bom futebol, independentemente da situação e das condições que ele fosse enfrentar. Porque é um time que tem jogado um bom futebol aqui em Belo Horizonte. E eu esperava isso no jogo de ontem. Mas vocês ficam batendo nessa tecla e se esquecem que vocês que cobram desempenho. Eu cobro o resultado o tempo inteiro. Eu quero é vitória. Independe. Jogou mentira. Fechado. Ontem você não foi com a gente nessa, não. Eu sempre Ontem você não foi com a gente nessa, não. Ontem você não foi. Foi, Valu? Não, claro que não. Ontem você não foi. Quando nós dissemos que tinha que voltar... Se o Cruzeiro vencesse por um gol de diferença e jogasse mal, o Cruzeiro tinha que ser criticado. Foi uma das coisas que você disse ontem. Não, então por quê? Porque eu cobro de vocês a coerência que vocês têm o tempo inteiro aqui. O Filipão ganha por 1-0, vocês reclamam. O fulano ganha por 1-0, vocês reclamam. Aí quando o Cruzeiro vai jogar, você não. Esse jogo é só o resultado que importa. Pra mim, eu, Thiago, mantenho essa coerência todos os dias aqui. Vocês o tempo inteiro falam de desempenho. Desempenho. Eu quero vitória. Eu quero 3 pontos. Tinha que ter vencido ontem e classificado.
É isso. Queria classificação, é isso e ponto. A incompetência foi tão grande que nem precisava de vencer, Thiago. Era só empatar e não conseguiu. Eu cobro coerência e regularidade por parte do Larcamón. Muitos me condenam do seguinte: poxa, mas você só critica, pô, não tem nada de positivo? Tem. O time jogou bem, por exemplo, no Superclássico. Méritos do Larcamón, ele foi elogiado. Agora, cada jogo é uma história. É inadmissível se perder para o Souza da Paraíba. Com a história que o Cruzeiro tem, repito, dentro da competição. Aliás, eu venho me valendo muito de uma frase que eu aprendi com você, HG, que é o seguinte: eu não sou o dono da verdade, eu sou apenas o filho do dono, mais um. Agora, eu tenho o meu ponto de vista, eu respeito a opinião de todos os companheiros, respeito a opinião de todos, o telespectador, mas eu tenho a minha. Sabe? Eu tenho a minha e vou sempre colocar ela em público, o meu pensamento, o meu ponto de vista sempre. Eu não vou omitir jamais. Eu não gosto de mediocridade, porque esses olhos aqui, graças a Deus, acompanho futebol desde a década de 70. E o que eu já vi de grandes jogos e de grandes craques, ver o que eu estou vendo agora, dá calo aqui. Eu vou passar pelo Thiago aqui. Antes, eu só preciso dizer uma coisa para você, Larcamón, que é uma frase do meu pai, meu falecido pai, que ele dizia o seguinte: não adianta ter só a letra, tem que ter a treta. E te faltou a treta ontem. Mas faltou rude, faltou pesado, irmão. Faltou pesado. Você foi juvena demais ontem. Pois não, Thiago, para fechar com você. É justamente isso que eu ia falar. O momento que o Arthur estava comentando aqui, estava passando as imagens do jogo ali, a gente vê o treinador da equipe do Souza vibrando com os gols a cada lance, a gente pegar os melhores momentos. Em momento nenhum da partida, você vê os jogadores do Cruzeiro com tesão, com aquela vontade de querer jogar. Aos 35 do segundo tempo, ali mais ou menos, o treinador do Souza promove a entrada de jogadores buscando o resultado. Eu acho que também do Cruzeiro, todos esses pontos que a gente já destacou aqui também, está faltando tesão nos jogadores também. Alguns entenderam. Acho que essa questão do Larcamón ser um estrangeiro, eu não tenho nada contra treinador estrangeiro, mas eu acho que aí, quando você se contrata alguém que não é do seu país, tem aquele problema dele não conhecer a cultura. Qualquer treinador brasileiro entenderia o que é o jogo de ontem, que é um jogo que você ganha mais no tesão, na vontade, do que propriamente na técnica. Se você vai jogar em um gramado ruim, né, ainda mais com as condições do clima de ontem, um treinador brasileiro ele entenderia que não tem como você jogar com a bola no chão. Acho que também falta isso aos treinadores que chegam ao Brasil e também aos jogadores estrangeiros que não conhecem o nosso futebol, não conhecem os clubes, ou quando conhece é só porque um time jogou na Argentina uma vez ou outra, não conhece a história do clube. Acho que ontem, para falar a verdade, na minha opinião, o Souza mereceu muito essa classificação, porque jogaram os 90 minutos com tesão e com vontade, e o que a gente viu do Cruzeiro ontem faltou isso aí e muito nos jogadores do Cruzeiro ontem em campo. E na Sul-Americana, o Larcamón, você vai encontrar cada coisa muito parecida com isso aí. Vai jogar na altitude, a pessoa como é que vai fazer, hein, Thiago? Altitude, Bolívia, Paraguai, clima Uruguai, hostil, etc. Você vai encontrar cada maluquice na Copa Sul-Americana. Não deveria existir altitude em jogos sul-americanos. Então é só mandar para um elevador nos outros países, né? Para levantar, botar todo mundo no mesmo nível. Não. Agora, esse absurdo. Um jogo em La Paz, por exemplo, deveria ir para Santa Cruz de la Sierra. Eu acho mesmo. Isso atrapalha o futebol. Atrapalha o futebol. E ganharam o quê aproveitando disso, irmão? Ganham muitos jogos. Ganharam o quê aproveitando disso? Muitos Ganham jogos. Nada. Ganhou o quê? Já teve seleção tomando de 6 lá por causa disso, de altitude. Ajuda. Olha aqui, eu preciso dar um recado, mas antes eu preciso de dar um recado para o doutor Gustavo Beligoli. Eu preciso só dar Bom, primeira informação, o Chico Vargas mandou aqui, e é quentinho, hein? Botafogo demitiu o Thiago Nunes. Desclassificação. Aliás, o Botafogo está empilhando gols no final, desclassificações, decepções, goleadas, e ontem mais uma, né? Mais uma no finalzinho, e aí a desclassificação acabou derrubando o técnico Thiago Nunes. Então, mais um que se vai, não tem jeito. Deixa eu dar... Aliás, depois da derrota de ontem, da empate de ontem, desculpa, depois do que aconteceu, a demissão, não da desclassificação. Deixa eu dar um abraço aqui no Celso, telespectador do bairro Anchieta, que diz que assiste ao programa todos os dias, mandando um abraço pra gente aqui. Então, um abraço a você, muito obrigado, Celso, pela audiência, e a todos aí do bairro Anchieta, aliás, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Eu vou também agora para os Estados Unidos, Daniel Almeida, grande torcedor do Cruzeiro, tá aqui pistola da vida, e com razão, né, Daniel? Com razão, porque sinceramente ninguém aguenta
Está dizendo aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Irmão, uma dúvida. Qual a função do Paulo Autuori? Não seria ele o responsável por informar ao Lacamon sobre futebol no Brasil? O que é Copa do Brasil? Gramados, etc. O Cruzeiro tem muita gente aspone. É o que o Arthur falou agora há pouco aqui. Muito assessor e diretor que não serve para nada. Forasteiros. Nenhuma identificação com a torcida. Eu até entendo o Lacamon não estar preparado para essas coisas. Chegou agora e não conhece. Mas não tinha alguém, não usou alguém, usou outro termo aqui, para chegar nele, conversar e alertar, na minha opinião, nem tanto erro de jogador e treinador. O jogador cumpriu o que o treinador pediu. O treinador cumpriu o que foi falado com ele quando contratado, que é o DNA ofensivo, posse de bola. Errou a direção de futebol que não chegou no cara e disse, olha, Nico, esse jogo vamos precisar mudar a estratégia por causa do gramado, da chuva, etc. Quem é o responsável por isso? Pergunta do Daniel Almeida. Eu lembro mais uma vez que ontem o Samuel Venâncio disse muito claramente para mim aqui, vai ter que guerrear, não vai ter como jogar nesse gramado. Samuel falou isso ontem, 1h20 da tarde, e aí o Cruzeiro foi jogar como se estivesse na Liga dos Campeões. Relvado, tapetão, toquinho de lado, pá, rabiscando em cima da marcação, cisca dali, cisca daqui e tal. E o resultado todo mundo viu.